Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que o Senhor nos guie nessa noite, irmãos, em mais uma exposição da sua palavra. Como os irmãos já sabem, nós vamos tratar de expor uma parte do capítulo 11 de Hebreus. Meu desejo era trabalhar no capítulo todo, mas não será possível, devido ao tempo e à extensão do capítulo. Mas eu queria que vocês pensassem comigo. Esse capítulo é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. O capítulo que fala dos homens e mulheres que pela fé fizeram proezas diante do Senhor. São heróis, heroínas. Mas eu queria que vocês pensassem comigo agora. Quando nós falamos a palavra herói, o que vem à nossa mente? Homens e mulheres, seres fictícios com superpoderes, é isso que vem na nossa cabeça? Isso que é ser um herói? Ou se nós viermos para a nossa realidade, o que nós podemos imaginar de um herói? Um homem ou uma mulher, ou homens e mulheres que conquistaram troféu e medalha internacional em sua modalidade esportiva? Isso que é ser um herói? Isso que é ser uma heroína? Ou ainda, pensando de um modo mais útil, o que poderia ser um herói? Pode ser que venha na nossa mente o exemplo de um médico, de um enfermeiro, de um bombeiro, de um salva-vidas. E aí, em alguns casos extremados, nós podemos pensar nessas pessoas sendo heróis em circunstâncias extremadas de insegurança, de desconforto, abandonando seu tempo, abrindo mão de si mesmo, até mesmo de sua vida para salvar outros. É isso que seria um herói. Ou ainda com esses, ainda podemos ver que há heróis valentes de guerra, homens que lutam pelo seu pelotão, pela sua guarnição, pelo seu país, colocando em risco a si mesmos para proteger aos outros. É isso que nós temos como herói em nossas mentes? Mas aí eu lhes pergunto, irmãos, o que há de comum entre essas pessoas que nós consideramos como heróis? O que há de comum entre esses homens e mulheres que nós muitas vezes chamamos de heróis e heroínas, quer nos esportes, quer nessas profissões mais altruístas, ou quer como guerreiros em frente de batalha? O que todos eles têm em comum? O que eles têm em comum são seus feitos mirabolantes, grandiosos feitos realizados pela sua própria força, pela sua habilidade, pela sua capacidade, pelo seu empenho, pela sua determinação. Homens e mulheres decididos que foram e enfrentaram riscos e perigos pela sua própria força. E os motivadores que levaram esses homens a fazer isso, esses homens e mulheres a fazer isso, podem ser os mais diversos. Contudo, o que fica muito claro para nós é que essas pessoas produziram algo, fizeram algo. E fizeram algo por meio do quê? Das suas forças, suas habilidades. E aí eles são reconhecidos como heróis pelos seus feitos extraordinários, correto? Entretanto, não é assim que um herói é reconhecido, uma heroína é reconhecida nos padrões do Evangelho de Cristo. É isso que eu queria salientar com vocês hoje. No Evangelho, o herói é reconhecido por critérios distintos daqueles que são utilizados no mundo. E com a permissão do nosso Senhor, nessa noite, eu queria tratar de algumas dessas características santas que fazem de alguém regenerado, de um crente, um cristão, um herói reconhecido pelo próprio Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus,
Eu te peço, Pai, abra os nossos corações e nossas mentes, para que compreendamos os seus critérios de um verdadeiro herói, uma verdadeira heroína da fé. Louvamos o teu nome, Pai, porque a sua vida, ó Deus, o evangelho que nos deste, o teu reino, não funciona sob os padrões do mundo, ó Pai, mas funciona sob os teus padrões. E a ti louvamos por isso, ó Deus, por nos fazeres conhecer esses padrões e nos conduzires em humildade, quebrantamento, para diante da tua presença sermos por ti reconhecidos como pequenos heróis, pequenas heroínas, cuja confiança não está em si mesmos, mas está em Cristo Jesus, o Senhor, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Então, amados, o tema da mensagem de hoje é heróis não pela força, mas pela fé. Nós já concordamos que nesse mundo o herói é reconhecido então por meio dos seus feitos, suas ações extraordinárias. É por meio da sua força, pela sua capacidade, pela sua habilidade, pelo seu empenho, que alguém é levado a se destacar dos demais. E ao se destacar dos demais, essa pessoa, por ter ajudado outros, beneficiado outras pessoas, por meio das suas proezas, elas são reconhecidas como heróis. Essas pessoas são reconhecidas como heróis por meio dos seus feitos, das suas proezas. Mas no Evangelho não é assim. Não são os feitos e as proezas que fazem de um cristão um herói. Não são as ações e as realizações de um crente que o tornam reconhecido como um ser excepcional, um ser melhor e maior do que os demais. Não é a santidade ou a piedade as características que fazem de um filho de Deus um herói. Cuidado, nós muitas vezes pensamos, nossa, quão santo é aquela pessoa. O padrão do Evangelho para um herói é outro, totalmente distinto dos padrões que nós reconhecemos nesse mundo. As características do verdadeiro herói cristão são completamente opostas às características de um herói reconhecido como tal nesse mundo. Abram comigo em Provérbios 16, 32, e nós já vamos ter um vislumbre disso. Em Provérbios 16, 32 diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Nós já conhecemos esse versículo, e ele está comparando quem? O longânimo, o paciente, ele é melhor do que um herói de guerra. Aquele que consegue controlar o seu espírito, controlar a si mesmo, ter domínio próprio, ele é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Estão percebendo a relação, o padrão? Então, amados, eu queria tratar desse assunto baseando-me no capítulo 11 de Hebreus e tratando a partir de 4 aspectos, 4 pontos. Primeiro, eu vou falar sobre o que é a fé, assim como o capítulo 11 de Hebreus faz. Que ele começa, o capítulo 11 começa com a fé sendo definida. O que é fé? Segundo ponto, é pela fé. Terceiro ponto, heróis por meio da fé. E quarto ponto, heróis ainda que em fraqueza. E aí que o Senhor nos capacite nessa noite, que sejamos prontos para compreendermos quais são os maravilhosos privilégios
que nós temos em Cristo Jesus e que nos são disponibilizados somente pela fé. Que a gente possa, nessa noite, contemplar os sublimes benefícios espirituais que há para a vida do cristão, uma vida de vitórias, mas uma vida de vitórias divinas, que nós possuímos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos é concedida por meio da fé. Então, com a graça do Senhor, irmãos, hoje a mensagem visa o consolo. Paremos para analisar o capítulo 11 de Hebreus e vejamos o consolo que existe nele para cada um de nós. Um grande consolo. Eu queria começar não pelo capítulo 11, mas sim pelo capítulo 10 de Hebreus. A partir do versículo 35, eu queria falar um pouco do contexto do livro de Hebreus. O autor de Hebreus, ninguém sabe. Alguns cogitam que seja Paulo. Nós vamos tratar como sendo um autor desconhecido. O que nós sabemos é o seguinte: os irmãos em Israel, os cristãos hebreus, estavam sendo perseguidos. Certo? Eles estavam passando por grande tribulação. Eles já haviam deixado o judaísmo e já haviam se convertido ao cristianismo. Haviam sido convertidos, só que eles estavam sendo agora perseguidos, até mesmo pelos seus próprios irmãos, os judeus. Acontece que muitos deles estavam dispostos a abandonar a fé. Muitos estavam apostatando da fé. E o trabalho do autor de Hebreus é tentar fazer com que eles percebessem que todo o sofrimento que eles estavam tendo era parte do processo. Aquilo não era algo para que eles se assustassem, pelo contrário, era a prova de que eles estavam no caminho correto. Eles voltarem para o judaísmo seria eles voltarem para todas aquelas sombras do evangelho. Eles deviam permanecer onde? No cristianismo, naquilo que era real e verdadeiro. Então o autor de Hebreus vai trazer no versículo 35, ele fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Inclusive, alguns versículos antes ele diz: vocês se lembram que vocês já foram perseguidos, vocês já sofreram, vocês até se entregaram por outros irmãos, por que abandonar a fé agora? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então olha só, essa relação é que o autor de Hebreus vai trabalhar no próximo capítulo, capítulo 11, a relação de fé e galardão, fé e recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, vocês estão precisando perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o que? A promessa. Existe uma promessa, existe algo que nos foi prometido. Persevere, apesar de todas as dificuldades, persevere, porque existe uma promessa, e você alcançando isso, você fazendo a vontade de Deus, você vai alcançar essa promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E eu queria salientar essa relação do justo viverá por fé. Nós conhecemos muito esse versículo, e esse versículo tem em Abacuque, Gálatas, Romanos e aqui em Hebreus. O justo viverá pela fé. Só que nós conhecemos esse versículo num contexto de justificação. Ou seja, quando eu adentro o evangelho. E aqui não, esse versículo está sendo usado aqui num contexto de santificação. Persevere, você está sendo provado. Força, viva pela fé. Você já viveu pela fé, você já adentrou a vida eterna pela fé. Agora continue vivendo pela fé. Então o justo viverá pela fé é, quando você ímpio crer, você vai ser justificado e você vai viver. Agora, uma vez que você já é justo, continue crendo, porque o justo vive continuamente
Por meio do quê? Da fé. E aí ele continua: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Voltou, apostatou, não há prazer na minha alma referente a este. Ele voltou as costas para o Evangelho. Percebam isso. Se ele não volta as costas para o Evangelho, nele se compraz a minha alma. Percebam isso, irmãos. O justo que vive pela fé, ele gera um prazer no coração do Pai. Há prazer no coração de Deus para com o justo que vive pela fé. E ele continua: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então esse é o contexto que o autor de Hebreus traz para nós, no qual ele começa o capítulo 11. Ele está falando o quê? Se você voltar as costas, em você Deus não se compraz. Agora, se você permanece sofrendo, sendo perseguido, sendo difamado, sendo espetáculo do mundo, sofrendo opróbrio, tribulações, se você persevera na fé, em você se compraz a minha alma, o Senhor está falando. Em você eu me alegro, o Senhor está dizendo. É nesse contexto que nós entramos então no capítulo 11 de Hebreus. E aqui no versículo 1 ele já começa definindo a fé. O que é fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós vimos na parte da manhã hoje que a salvação para nós, ela é uma promessa, ela é uma esperança. Ela não foi 100% concretizada em nós. Nós temos o penhor do Espírito como algo dito o seguinte, como se Deus nos dissesse: meu Espírito está em você, a salvação lhe é garantida. Mas nós não recebemos ela 100% ainda. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam. O que é a fé? É a certeza de que se você confiou, creu no Senhor Jesus Cristo, por meio dele vai lhe ser concedida a graça da salvação. A salvação é sua. O Espírito Santo será colocado em você. Você será regenerado e começará em novidade de vida. A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, porque se nós vemos, já não é fé. Nós não lemos isso hoje, na parte da manhã, em 2 aos Coríntios. Então, queridos, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que nos foi prometido em Cristo Jesus. Deus nos prometeu em Cristo Jesus, agarre-se a isso, ou agarrar-se a isso, tendo certeza de que isso vai ser cumprido, é fé. Isso é fé. Mas ele me prometeu e eu não vi. Creia na palavra do Senhor. Creia, porque a fé é a convicção de fatos que se não veem. A propósito, algum de vocês viu Deus se revelando a Abraão? Viu Deus se revelando a alguns dos profetas? Viu o Senhor Jesus Cristo em carne? Algum de nós viu alguma coisa? Não. Estamos aqui por meio do quê? Da fé. Convicção de fatos que se não veem. E aí então o autor de Hebreus vai falar assim: foi pela fé, gente, permaneçam, perseverem, porque foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Foi pela fé, no versículo 3,
que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou alguém viu Deus formando o universo, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Estão percebendo? Então o autor de Hebreus está falando assim, gente, é pela fé, nós cremos, porque ele disse, se ele disse, ele vai cumprir, e creiamos nisso, creia nisso. E aí então começa, agora, depois de, no segundo ponto, ele mostrar que tudo é pela fé, nós entramos no terceiro ponto. O herói se faz por meio do quê? Da fé. O herói se faz por meio da fé. Versículo 4 de Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Agora percebam Enoque. Já Enoque, pela fé, foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmãos, olha aqui a situação. Olhem aqui a situação. Nós vimos lá em cima a relação entre não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Aqui agora nós estamos vendo que Abel não abandonou a confiança, recebeu galardão e foi aprovado por Deus, que é a relação que o autor de Hebreus faz lá antes, onde ele diz, nele não se compraz a minha alma. Na alma, nele quem? Naquele que retrocede. Agora aquele que permanece na fé, nele se compraz a minha alma, Deus está dizendo. Então você vê esses três pontos em cada um desses relatos. Abel pela fé, com confiança, ele recebe a aprovação de Deus devido à sua fé, e por causa disso recebe o galardão. Recebeu o testemunho de justo. E Enoque, a mesma coisa, pela fé, confiança em Deus. O que acontece? Ele recebe de Deus o agrado da parte de Deus, e com isso recebe a recompensa, a trasladação. Foi embora, passou a habitar com Deus na glória. Então, amados, de fato, é por isso que o autor de Hebreus aí parte para o versículo 6, dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Percebem? Aquele que retrocede é porque abandonou a fé, nele não se compraz a minha alma. Agora, quem crê, esse agrada a Deus. Como que nós podemos levar prazer à alma do Senhor? Crendo. Crendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sendo assim, como que eu agrado ao Senhor? Crendo. Crendo. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia, e a consequência do crer vai ser o quê? E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Percebem? A fé, ela caminha junto com o galardão de alguém que agradou a Deus. Por quê? Por que feitos? Por que obras? Por que ações mirabolantes? Por ter crido. Por ter crido. Vocês percebem que muitas vezes nós ficamos cobrando coisas de nós no cristianismo para que nós possamos, de algum modo, nos tornar agradáveis a Deus? Nós pegamos os princípios do mundo e aplicamos a nossa vida cristã.
Isso é um desastre. É um desastre. Não foi pedido nada para você, além do que? Creia. 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 No mundo, alguém que se torna herói é reconhecido pelos seus feitos e pelos benefícios a outros homens, à humanidade. Agora o herói, segundo o Evangelho, ele é reconhecido como tal e reconhecido por Deus, segundo os critérios de Deus, que são quais? Fé, creia, creia, a promessa já lhe foi concedida, Deus já lhe prometeu tudo em Cristo Jesus. Agora, creia e viva a partir da fé e da confiança nessas promessas. Viva! Percebem? O que aconteceu com Noé? Pela fé, Noé, no versículo 7, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Olha que interessante, sendo divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Deus disse: eu vou mandar chuva. Até então disse que nunca havia chovido. Sendo instruído a respeito de acontecimentos que nunca, jamais se tinham visto, mas temendo a Deus e crendo, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Irmãos, sabe quem foi o juiz daquele mundo na época de Noé? Ele pregou por mais de 100 anos, as pessoas não lhe deram ouvidos, ele se tornou juiz, e ele condenou aquele mundo por sua fé. E aí você vai para o final de Hebreus, e você vê lá, olha isso, Hebreus 11:33, os quais por meio da fé subjugaram reinos. Olha isso, o mundo da época de Noé foi subjugado por ele. Por quê? Porque ele creu. Olha por que Abel é tido como herói. Olha por que Noé, porque Enoque é tido por herói. Olhem porque Noé é tido por herói. Herói do quê? Da fé. E aí eu pergunto para você, o que ele fez de extraordinário? Creu. Creu. E como sabemos, a fé provém de quem? De nós ou é Deus que nos concede? Homens que se tornaram heróis por meio da fé que lhes foi concedida. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Não é fantástico? Mais uma vez, você vê o que? A fé e o galardão. Abraão, vamos ver Abraão agora. Versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Havia o Senhor dado uma promessa para ele. E o que ele fez? Obedeceu. Para obedecer é necessário o quê? Fé. Já pararam para pensar? Não existe obediência desvinculada da fé. Você precisa crer naquele que te deu uma ordem, para você cumprir essa ordem. Abraão, quando chamado, obedeceu. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. Há uma promessa para Adão. Ele queria ir a um lugar onde devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia.
que é fé? Não é a convicção de fatos que se não vêm? Está lá, partiu Abraão sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com quem? Isaac, Jacó, e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ele tinha uma promessa, e foi pela fé que ele saiu e começou a caminhar. Perceba, irmãos, todos esses homens foram heróis por meio da fé. Agora eu queria partir para o quarto ponto. Heróis por meio da fé, mas em fraqueza. Olha que fantástico é isso. Agora vamos para o versículo 11 de Hebreus 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela havia recebido a promessa. Recebeu a promessa de ser mãe. E ela, pela fé, creu. Pela fé, ela recebeu poder para ser mãe. Embora o tempo da idade dela, a idade dela já fosse bem avançada, mas ela teve por fiel, ou seja, por verdadeiro, aquele que havia feito a promessa. Deus prometeu, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele vai cumprir. E ela descansou. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa, como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Só que eu queria que nós pegássemos agora e voltássemos um pouquinho para Gênesis. Voltemos para Gênesis e vamos ver como foi o relato de Gênesis, quando Deus faz a promessa a Sara. Gênesis 18, verso 9. Vocês se lembram, como foi comentado hoje no estudo bíblico pelo Kaique, dos anjos que apareceram para Abraão, certo? E dois desses anjos estavam com Abraão. E aqui deixa eu ver, no versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Os dois anjos perguntaram para Abraão: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, Sara havia parado já de ovular, havia parado de menstruar. Riu-se, versículo 12, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão, na figura dos anjos, Deus disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? E o Senhor continuou falando: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, receosa, porque Sara foi pega no flagrante,
na sua incredulidade e receosa, o negou, dizendo: não me ri, eu não ri não. O Senhor disse, ele porém disse: não é assim, é certo que riste. Você riu. Irmãos, por que o autor de Hebreus, ele coloca nesses termos: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando a gente vai para o relato de Gênesis, irmãos, Sara é o exemplo de incredulidade. Um pouco antes desse momento, lá no capítulo 16, Sara já havia oferecido a Agar, sua serva, para Abraão, dizendo: filho, se você quer ter herdeiro, durma aí com a minha serva, porque comigo não vai ter nada não. E aí, por meio dos filhos, faz herdeiro para nós. Percebem? E aí, irmãos, eu digo para vocês, por que o autor de Hebreus fez isso? Ele mentiu? Ele tentou florir a situação? Não. Não. O autor de Hebreus mostra para nós, irmãos, qual a visão de Deus a respeito de Sara. Ela creu. Mas e os atos dela? Não importam. Ela creu. Mas ela se riu? Não importa. Ela mentiu? Não importa. Ela creu. Ela creu. Aquele que retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ela creu, nela Deus tinha prazer. Deus teve prazer nela. E com toda a sua fraqueza, com toda a sua limitação, com todos os seus tropeços, ela foi uma herói da fé. Isso diz muito para nós, irmãos. Se fosse nos olhos do mundo, nos nossos olhos que lemos Gênesis, nós seríamos os primeiros a condenar Sara e falar assim: ô mulher incrédula, ímpia. Não, Deus a tem como herói da fé, heroína da fé. Uma mulher que creu. Ela creu. Mas não para por aqui, irmãos. Não é somente o autor de Hebreus que relata a história de uma outra perspectiva. Paulo também faz isso em Romanos 4. Abram comigo em Romanos 4. Romanos 4,18, Paulo está dizendo o seguinte, fala: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Por que Paulo fala desse jeito? Porque havia sido feita uma promessa para Abraão, que ele seria o pai de uma numerosa multidão, uma numerosa nação, pai de muitas nações. E aí olha só, esperando contra a esperança. Por que contra a esperança? Porque quanto mais o tempo passava, mais impossível ficava dessa promessa ser realizada. Só que quanto mais o tempo passava, mais ele esperava. E mais ele confiava. Esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido,
sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Irmãos, foi assim que aconteceu? Não foi. Não foi. Pega Gênesis 16. Irmãos, no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor faz uma aliança unilateral com Abraão. Unilateral por quê? Porque somente ele se comprometeu com Abraão. Lembra daquela aliança em que são cortados os animais são cortados, separados ao meio, e um fogo, Deus passa no meio e consome tudo, e ele ratifica aquela aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Então Deus passou, fez uma aliança e prometeu: eu vou te dar uma descendência gigantesca, numerosas nações sairão de ti. Quando chega no capítulo 16, versículo 1, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão anuiu ao conselho de Sarai. E aí eu pergunto: Paulo exagerou em Romanos 4? Ou Paulo mentiu? Ou Paulo fez vistas grossas para os pecados de Abraão? Irmãos, Paulo fala sem enfraquecer na fé. Sem enfraquecer na fé, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir essa promessa, o que prometera. Percebem, irmãos, que muitas vezes nas nossas fraquezas e dificuldades, o Senhor olha para aquilo que Ele plantou em você, é para a sua fé. E mesmo que levando em conta algumas circunstâncias das nossas vidas, diante do Senhor está o quê? Na minha alma, a minha alma nele se compraz. Ele não retrocedeu, ele continua firme, forte, com fraquezas, com tropeços, com quedas, de forma humilhada, quebrantada, mas crê. E Sara e Abraão, considerados pais, heróis da fé. Ambos considerados heróis da fé. E mais, irmãos, se formos um pouquinho adiante, aqui em Hebreus 11, se lermos o versículo 13, a partir do versículo 13, todos esses morreram como? Na fé. Tanto que eles receberam a promessa que lhes havia sido dada. Eles morreram na fé. Com fraquezas, com debilidades, com ansiedades, com temores. Morreram na fé.
sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles receberam uma porçãozinha, eles viram que Isaque nascer, o filho da promessa nasceu. Eles viram as numerosas nações que vieram de Isaque? Não viram. A numerosa nação que veio de Isaque? Não viram. Mas eles viram o que? A promessa começando a se concretizar. Eles receberam aquele galardão, ainda que parcial, porque eles viam um galardão muito maior, pois nós sabemos, a partir do que está aqui em Hebreus, que depois da confiança, depois da fé, vem o que? O grande galardão. Galardoados nós somos como heróis por uma fé que nem nossa é. Foi-nos dado uma fé para que crescemos. Nós cremos, ainda somos galardoados. Sara foi galardoada, ela viu Isaque nascer. Abraão foi galardoado, viu o seu filho nascer, o filho da promessa. Mas e depois? Eles não obtiveram a promessa concretizada na íntegra. Sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas aquela terra havia sido prometida para eles. Somos estrangeiros e peregrinos. A terra, a promessa não foi concretizada. Mas por que eles disseram isso? Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se eles, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas não fizeram isso. Agora eles aspiram por uma pátria superior, isto é, celestial. Agora vem o ponto. Por isso, Deus não se envergonha. Não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus de Abraão em todas as suas fraquezas, o Deus de Isaque em todas as suas fraquezas, o Deus de Jacó com todos os seus pecados. Irmãos, isso é impressionante. Se nós lermos aqui, para pegar comigo, versículo 20 de Hebreus 11. Pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Irmãos, como, pega o relato de Gênesis, como que Isaque abençoou Jacó e Esaú? Sendo enganado. Ele foi enganado pela esposa e pelo filho. E aqui está falando que ele abençoou pela fé. Tanto que depois que ele viu que ele abençoou o filho errado, ele falou: meu Deus, olha o que eu fiz. Vocês estão percebendo, irmãos, que muitas vezes o modo como nós vemos a realidade e nós traduzimos essa realidade segundo os nossos conceitos e não segundo os conceitos de Deus. E como nós estamos em Cristo, irmãos, Deus olha para nós e nos vê justos. E na nossa fé fraca, débil, nós somos considerados heróis. Que Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Para ver a história de Jacó, irmãos, uma história ridícula, uma história absurda. Um homem que sofre do começo ao fim pelos seus pecados, pelas suas arrogâncias, pela sua ignorância, pela sua rebeldia, obstinação. Um homem louco. E sabe como que Deus é conhecido? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A história de Isaque, irmãos, uma história assim, um homem inexpressivo. Para ver Isaque. Quem foi Isaque? Deus deu tudo para ele. Abraão fez tudo por ele. Até esposa Abraão trouxe para ele. Nem esposa ele precisou arrumar.
história de Isaac pega o quê? 1 ou 2 capítulos de Gênesis. E Deus não se envergonha de ser Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como Deus não se envergonha, irmãos, de ser chamado Deus de cada um de nós. Deus não se envergonha de ser o Deus de Silvano, o Deus do Fábio, o Deus da Marina, o Deus do Osni, o Deus da Tamires, o Deus da Maria. Irmãos, esses são os heróis da fé. Pega a história de Moisés. E olha o que é falado aqui no versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele fugiu do Egito, porque estava com medo. Foi isso que foi relatado em Êxodo. Vocês percebem que esses homens foram vistos não por eles mesmos, eles foram vistos em Cristo. E em Cristo eles são tidos como heróis. E quem somos nós? Pequenos heróis. Heróis e heroínas da fé, que não retrocederam, em quem a alma de Deus, coração de Deus se compraz, e que receberão aquilo pelo que aguardam. Isso é bênção. Nós receberemos aquilo que estamos aguardando. Mas como? Com tanta fraqueza, irmãos. Com tanta arrogância, com tanta ignorância, com tanto erro, com tanto pecado. Mas em Cristo nós somos heróis. Confia nisso, irmão. Confia nisso, irmã. A nossa vida é mesquinha, a nossa vida é medíocre, porque nós não confiamos nessas grandezas. Nós não nos apegamos a isso. Apegue-se a isso. Apegue-se. Tanta ignorância, tanta futilidade passa na nossa cabeça, tanta imbecilidade, tanta ações e reações tolas da nossa parte, insensatas, nécias, medos absurdos. Somos heróis da fé em Cristo Jesus, porque nós não retrocedemos, e em nós se compraz a alma do Senhor. Irmãos, é grande, irmãos. Nós não somos heróis em nós mesmos. Nós somos heróis à medida que, confiando, esperando, dependendo do Senhor Jesus, nós somos continuamente conduzidos o quê? À morte de nós mesmos, ao fim de nós mesmos, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Abram comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7.
Temos, porém, segundo aos Coríntios 4:7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem é você? Um vaso de barro. Por que você tem valor? Porque em você há um tesouro que Deus colocou. Há valor em você mesmo? Nenhum. Há valor em mim mesmo? Nenhum. Nós não somos chamados a ser heróis em nós mesmos, pelas nossas capacidades, pelas nossas habilidades. Não, nós somos vasos de barro, em quem foi colocado um tesouro inestimável, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos heróis, porque Deus nos fez assim. Entendam, irmãos, entendam. Alguns, Deus deu dons e habilidades maiores para que glorificassem Ele a seu modo. A outros, Deus deu dons e habilidades menores para que glorificassem a Deus a seu modo. Mas herói é todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo. Herói da fé é todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que depende dEle, se submete a Ele, se sujeita a Ele, se lança aos pés dEle. Ah, mas Spurgeon foi... Não, Spurgeon foi um herói da fé, assim como qualquer um de nós. Ah, mas A.W. Pink? Não. Pink foi um herói na fé, assim como qualquer um de nós. Mas pastores puritanos, heróis na fé, como qualquer um de nós, que realmente depositamos a nossa fé e esperança no Senhor. E Paulo continua: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Essa é a ideia do vaso de barro. O vaso de barro, qual é o objetivo do vaso de barro que contém esse tesouro inestimável? Ser quebrado, para que esse tesouro seja por todos visto e leve glória ao Pai. Esses homens que creram, percebam, eles tiveram que sair da sua zona de conforto. É ou não é? Para analisar cada um deles. Como foi com Abel? Abel começou a perceber o quê? Que ele era pecador. Ele não podia resolver sua situação, ele teve que sacrificar um cordeiro. Enoque se volta para o Senhor, a confiança dele em Deus era tão grande, ele abandona tudo, a glória dele, a majestade dele, a grandeza dele era Deus, a tal ponto que ele foi trasladado. Todos nós, irmãos, quando cremos, Abraão, quando obedeceu, saiu da sua zona de conforto, e diz a palavra que ele tinha 75 anos, se não me engano, quando ele sai de Ur dos Caldeus. 75 anos. Quando o camarada está pensando assim, ó, o que eu vou fazer para começar a sossegar e garantir aí a minha velhice? Sai, tem uma promessa para você. E cada um deles, para quê, irmãos? Para que fossem quebrados, quebrantados, e a excelência do poder se visse neles, do poder de Deus fosse vista neles. Assim é conosco, irmãos. Por que nos vemos muitas vezes fracos, cheios de pecado? Somos
olhamos para a nossa situação e vemos: Senhor, o Senhor realmente me ama? Não é possível, não é possível. Por quê? Porque somos vasos de barro, e o Senhor está nos quebrantando, à medida que nós somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, porque estamos sempre levando no nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida dele se manifeste em nós. É assim, irmãos, que nós somos vencedores. É assim, irmãos, que nós somos heróis, confiados exclusivamente em Cristo. Percebem? Quem nos separará do amor de Deus? Nada. Será tribulação ou angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Está em Romanos 8:35. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a nossa vitória. A fé. Jesus fala: qual é a vitória que vence o mundo? João fala em 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Percebam, irmãos, como o Evangelho é simples. Creia. Creia. E uma vez que você creu, independente das suas fraquezas, da sua miséria, até mesmo dos seus pecados, em você se compraz a alma do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Por isso Paulo diz em Filipenses 4: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O que nos mantém, irmãos? Cristo Jesus. Então, independentemente das circunstâncias em que os hebreus estavam passando, a única coisa que o autor de Hebreus exigiu deles foi o quê? Creiam. 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 E como aqueles homens do passado, como os antigos que obtiveram bom testemunho, vocês, depois de crerem, serão considerados heróis da fé. Como eles foram em fraqueza, em humilhação, em quebrantamento, tribulação, sofrimento, angústia, medo, temor, não importa. Foram heróis da fé, e neles a alma de Deus se compraz. Neles a alma de Deus tem prazer. É como Deus falando para Cristo Jesus: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É Deus falando para nós, irmãos. É Deus falando para nós. Falando para nós: Kenny, o meu filho amado em quem eu tenho prazer. William, filho amado em quem eu tenho prazer. Irmãos, Érica, filha amada em quem eu tenho prazer. É isso, irmãos. Quando que nós vamos nos apropriar dessas verdades, irmãos? São verdades que servem para nós ficarmos cada vez mais fundamentados no Evangelho, firmados no Evangelho, para que, independente do que ocorra na nossa vida, pecado, você caiu, levante-se, arrependa-se, humilhe-se diante do Senhor e continue a corrida. Continue a corrida. Você já é um vencedor em Cristo Jesus.
você já é um herói em Cristo Jesus. É por ver isso que Paulo pôde chegar ao final de sua vida e falar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, porque a confiança dele não estava nele, estava em Cristo. Ele já se via como um herói, já se via como um vencedor, como alguém que já havia recebido a coroa da justiça, porque não era pelos merecimentos dele, mas pelos merecimentos de Cristo. E ele vira para Timóteo e diz: combate o bom combate da fé. E eu digo para vocês, irmãos, combatam o bom combate da fé. É a fé, irmãos, é por meio da fé. E aí eu queria fazer 3 rápidas aplicações nesse tema. Primeiro, confie no Senhor. Em Salmo 42:5 diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É o salmista olhando para ele mesmo e falando assim: por que você está abatida? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera no Senhor. Mas pastor, eu não estou conseguindo. Confia, descanse, volte-se para Ele, confie nas promessas dEle. Ele é fiel, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu em Cristo Jesus o Senhor. Descanse nele. Segundo ponto, irmãos, segunda aplicação, é Ele quem nos sustém. Em Salmo 37:23 diz: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Quem é o homem bom? É aquele que lança sua confiança nele. O Senhor firma os passos daquele que se entrega, se lança em confiança a Ele. E no seu caminho se compraz. Agora eu falo assim: que caminho? Um caminho de perfeição? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se cair, não fica prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E Ele continua. Continua. Terceiro ponto, irmãos: encubra os pecados de seu irmão e saliente a fé que faz dele também um herói. Nós corremos um risco muito grande de ficarmos olhando para os nossos irmãos do nosso lado e ficarmos salientando somente pecado. Isso é atitude de ímpio. Isso é atitude de incrédulo. Para e começa a avaliar o seu coração. E veja se você não tem salientado na vida dos irmãos somente aquilo que é justo. Porque é isso que Deus faz conosco, irmãos. Para analisar. Capítulo 11 de Hebreus. É Deus encobrindo multidões de pecado por amor de nós. Você está fechando os olhos para o que Sara cometeu, para o que Abraão cometeu, para o que Isaac cometeu, Jacó cometeu. Aparece, irmãos, na lista de heróis da fé, Sansão, Jefité, são heróis. Por quê? Porque a graça de Deus cobriu todos aqueles pecados. Homens fracos, homens tolos, homens nécios, assim como nós. Homens loucos, assim como nós. Agora tenta olhar para o seu irmão do seu lado, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os irmãos da igreja.
E como Pedro diz em 1 Pedro 4,8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Agora, qual a nossa tendência? Fulano fez isso. Fulana fez aquilo. Fulano, será que tem vida na alma dessa pessoa? Gente, olhemos com os olhos do Senhor, como que Ele tem olhado para nós, com um olhar de misericórdia. E se essa lista de Hebreus continuasse, nosso nome estaria aqui. Para pensar. Se a lista de Hebreus continuasse, porque ele fala, parei por aqui, não vai dar para colocar o nome de todo mundo. Claro que não. Claro que não. Porque o nome de todos que estão em Cristo está aqui. O meu nome está aqui, o seu nome está aqui. Glorifique a Deus por isso, irmãos. Não é pelos seus méritos e muito menos pelos seus deméritos. É pelos méritos de Cristo. E pela glória dEle. Então nos apeguemos a isso, irmãos. Apeguemos-nos firmes nessa confissão, nessa fé, nessa confiança. E não volte para trás, não retroceda. Continue, ainda que em fraqueza, tropeçando, o Senhor te levanta. E você continua, para a glória do nome dEle. Amém? Que possamos agora, irmãos, nesse momento da ceia do Senhor, ver a grandeza desse Evangelho. E celebrar com alegria aquilo que Cristo realizou em nosso favor. Porque foi por Ele, pelos méritos dEle, que nós hoje estamos aqui. E somos vistos por Deus como heróis, pequenos heróis e heroínas da fé. Que possamos com gratidão partir do pão e tomar do cálice, para a glória do nome do Senhor. Amém?